Olá, já parou para pensar se existe algo de divino na gente? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia fascinante da teologia. Aquelas características de Deus que, de alguma forma, ele compartilha com a humanidade. Vamos tentar entender que reflexos são esses. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa: de que maneiras Deus se parece com a gente? É uma questão bem profunda, né? Mas ela nos ajuda a sacar como o divino pode se manifestar no nosso dia a dia. E para nos ajudar a entender isso, o texto que estamos analisando traz uma metáfora, olha, sensacional. A do espelho divino. Pensa só, a humanidade seria como um espelho. Um espelho que, claro, não é perfeito, mas que foi feito para refletir a imagem e as características de Deus. Ok, e para a gente não se perder nessa exploração, o texto organiza as coisas de um jeito bem útil, dividindo os atributos de Deus em duas caixinhas. De um lado, os incomunicáveis, que são só de Deus, tipo ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Do outro lado, os comunicáveis. Esses são os que a gente consegue ver, numa escala bem menor, claro, na gente. Coisas como a capacidade de amar, de conhecer, de ser justo. É só um jeito de organizar o pensamento, tá? Não é para limitar a Deus. Então, beleza, o nosso foco aqui vai ser justamente nesses atributos que a gente consegue refletir. Vamos investigar quais são essas qualidades que formam o tal reflexo no espelho e o que elas revelam sobre essa conexão entre o divino e o humano. Vamos começar pelo começo, né? Pela base de tudo, a própria natureza de Deus. E isso já nos joga numa pergunta que parece simples, mas que, olha, é de uma profundidade enorme. Do que Deus é feito? Essa pergunta já quebra a nossa cabeça, porque a gente logo pensa em matéria, em algo físico, né? Mas a resposta, segundo o texto, está num lugar completamente diferente. E a resposta é espiritualidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que Deus não é feito de coisas. Ele não tem matéria, não tem tamanho, não tem partes. A existência dele é de uma outra categoria, entende? É algo totalmente diferente, superior a tudo que a gente consegue ver e tocar no universo. E essa ideia ajuda a gente a entender muita coisa. Por exemplo, por que em textos sagrados como a Bíblia existe essa proibição tão forte de criar imagens de Deus? Não é uma regra aleatória. A questão é que tentar colocar algo que é infinito e espiritual numa forma física e limitada como uma estátua é diminuir, é contradizer a própria natureza dele. Tá, mas aí vem a pergunta. Se é assim, como essa espiritualidade pode ser comunicável? Bom, aí é que tá a grande sacada. A gente também tem um espírito. É essa nossa parte não física que serve como a ponte, sabe? É o que reflete essa natureza de Deus e permite que a gente se conecte com ele de um jeito que vai muito além do mundo material. Certo? Já falamos da natureza de Deus. Agora vamos um pouco mais fundo. E a mente dele? Como funciona? Vamos explorar alguns atributos mentais, começando pelo conhecimento. E aí a gente entra naquele conceito famoso de onisciência. Só que para pensar. O conhecimento de Deus não é como o nosso, que aprende, estuda e às vezes esquece. Não. É um estado de conhecimento total e instantâneo sobre absolutamente tudo, sem esforço nenhum. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, o texto divide a ideia em 3 partes. Primeiro, Deus se conhece perfeitamente, algo que só um ser infinito poderia fazer. Segundo, ele conhece tudo que de fato existe, do maior aglomerado de galáxias ao menor átomo. E agora, a parte que realmente explode a nossa mente. Ele conhece tudo que poderia existir. Cada e se, cada caminho não seguido, cada realidade alternativa. E olha, é muito importante entender isso aqui. Não é como um supercomputador processando dados. É mais como uma consciência plena e simultânea de tudo. Não tem loading, não tem busca. Tudo simplesmente é conhecido por ele o tempo inteiro. E aí, coladinho nesse conhecimento infinito, vem a sabedoria perfeita. E sabedoria não é só ter a informação, né? É a arte de usar todo esse conhecimento para sempre escolher os melhores objetivos e os melhores caminhos para chegar neles. Para ficar bem claro, vamos pensar assim. Conhecimento é ter a biblioteca inteira na cabeça. Sabedoria é saber exatamente qual livro ler, em qual página e por quê. Uma coisa é saber todas as jogadas possíveis no xadrez. Outra, completamente diferente, é sempre saber qual é a jogada perfeita para vencer. Ok, tudo isso é fascinante, de explodir a cabeça, mas o que isso significa pra gente? Como é que a gente pode refletir um pinguinho que seja dessa natureza e dessa mente na nossa vida?
Vamos ver as implicações práticas disso tudo. E é aqui que a teologia sai do livro e entra na vida. Para refletir a espiritualidade dele, a gente cultiva a nossa. Para refletir o conhecimento, a gente busca a verdade, sem parar. E para refletir a sabedoria, bom, aí não é só pedir, é também aprender a confiar no plano, especialmente naquelas horas em que nada parece fazer sentido para a nossa compreensão limitada. E o texto nos lembra de um ponto de partida crucial para a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor não é ter medo, sabe? É um respeito profundo, uma reverência. A ideia é que a sabedoria de verdade não começa com a nossa inteligência, mas com o reconhecimento de quem Deus é. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente ficar pensando. Se estamos lidando com uma sabedoria que vê todos os futuros possíveis e sempre escolhe o melhor caminho, em que ponto a nossa necessidade de entender tudo precisa dar lugar à necessidade de simplesmente confiar? Fica aí a reflexão. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.